Paz e bem, gente querida, de paz e bem. Mais uma vez eu desejo um bom e abençoado domingo para todos, todas. Paz e bem, gente querida, de paz e bem. Hoje eu parto de palavras muito generosas de uma querida aqui de paz e bem para comigo. Parto de uma provocação que eu mesmo me faço. E com isso ajuda a falar sobre caminho, verdade e vida. Falar sobre nós. Mas antes da gente começar a nossa conversa aqui, não é? Nossa roda de conversa, minha meditação em voz alta, como eu gosto sempre de dizer, os recados de sempre, né? Você está chegando agora no canal Paz e Bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva, curta, compartilhe nas suas redes sociais esse programa, dessa forma você ajuda a divulgar o canal Paz e Bem. Também, se você puder, se você quiser, faça a sua assinatura solidária. Tem um link aqui embaixo da descrição do vídeo, né? Tem um pequeno texto que acompanha sempre. Tem lá um link para fazer a sua assinatura. Dessa forma você colabora, ajuda na manutenção do canal. A gente não tem membros, não tem membresia, não é? Então a forma de ajudar é assim, tá? Aos assinantes, às assinantes, nosso muito obrigado, tá bom? Pois bem, eu no domingo passado recebi com muita emoção, confesso, as palavras muito generosas de uma querida daqui de Paz e Bem, que é a Gelba Madureira. Ela deixou um recado, né? Uma palavra de carinho para comigo, mas que também me levaram a refletir, a pensar, né? Me acompanharam, vamos de alguma forma, durante essa semana, a pensar sobre aquilo que é central na experiência do caminho. Sim, o caminho, não é? O movimento do caminho era assim que eram chamados os cristãos antes de serem cristãos. Então, é dentro dessa dinâmica, dentro dessa perspectiva, que eu faço aqui essa reflexão. Como eu sempre digo, não é, nem busca ser, um encerrar, né, de ponto final, uma conclusão a respeito. É sempre um ponto de partida, um olhar sempre muito limitado e parcial, mas que de alguma forma ajuda a gente a elaborar, cada um de vocês, um olhar de cada um de vocês. A Gelba Madureira colocou o seguinte comentário no vídeo do domingo passado. Meu Deus, reverendo, como um homem de uma religião que é tão pouco questionadora, que é tão opressora muitas vezes, que nos leva a ficar no sofrimento como a única forma de salvação, uma religião que vê os questionamentos sobre ressurreição e reencarnação como um grande pecado, eu me pergunto novamente, como um homem assim pode ser tão sensível, tão claro, tão compassivo e nos dar esperança nesses tempos tão bicudos? Obrigado por tanto paz e bem.
Mais uma vez, gratidão pela generosidade, não é, Gelba? E, e o que esse comentário aponta é que aquilo que você me coloca, né, parte de uma fala que me questiona, né, sobre aquilo que dentro do cristianismo é história, é também um traço que em tempos de rede social ganha visibilidade e relevância. E dentro disso, eu me questiono: que tipo de subjetividade, que tipo de pessoa essa religião, como você diz, está produzindo? Aqui eu, longe de mim, não é negar a premissa. É verdade. É, a religião cristã, ao longo do tempo, tem sido pouco questionadora, dogmática, afeita a leis e doutrinas, não é? Que há de se falar, por exemplo, na Inquisição. Uma que é tão opressora, muitas vezes, o que pensar, por exemplo, na experiência de cristandade da Idade Média, não é? Ou as cruzadas, no sentido de libertar a Jerusalém, né, desses hereges, né, islâmicos, muçulmanos. Quer dizer que o sofrimento como única forma de salvação, quanto há, né, nessa religião, dessa busca, né, sacrifício como dor, como a coisa que a gente passa para purificar, né, para que a gente possa, através do sofrimento, quem sabe, sublimar e nos tornar mais espirituais. Que vê os questionamentos, entre eles essa questão sobre ressurreição e reencarnação, como algo perigoso e pecaminoso, isso é tudo verdade. Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Mas, porque muitas vezes sim, mas também não? Porque, mesmo dentro dessa religião, há uma experiência que é, para mim, a experiência do espírito. Porque essa religião também é espiritualidade e mística. Porque essa religião também, dentro disso tudo, cabe sempre o elemento subversivo da vida, que se dá no caminho, no encontro com a verdade, que está em Cristo. Então é dentro desse tecer, não é, dessa experiência, que ao longo do tempo vai sendo atualizada através daquilo que se convencionou chamar de santos e santas, mas que são pessoas como a gente, não é? São pessoas como a gente, que traz sempre uma perspectiva nova, que muitas vezes sofre dentro dessa religião, né, por conta do levar mais além daquilo que sempre foi. Eu penso, por exemplo, em Francisco de Assis, eu penso em Teilhard Chardin, grande jesuíta, místico, um homem da ciência, do pensamento. Escreveu um livro fantástico
chamado O Fenômeno Humano, em que aparece toda uma espécie de cosmogênese, né? A cosmogênese cristã, em que ele estabelece um paralelo entre evolução, né, e processo da salvação. Enfim, existe tantos e tantas, gente. Teresa d'Ávila. Tantas e tantos que ao longo do tempo, no seio, no útero dessa experiência que tem essa dimensão inegável, tem também uma outra. Eu sou um milagre das antigas catedrais. O livro que eu estou escrevendo agora fala um pouco sobre isso. Sobre um dos meus encontros, da queda do cavalo no caminho para Damasco. E de como isso se deu dentro do útero de uma catedral. É possível? Claro que sim. Isso é possível acontecer mais além, mas isso acontece na vida mesma. Porque a partir dessa perspectiva do espírito que vivifica, não da palavra que mata, do dogma, do pecaminoso, né? Do inferno, do medo, há uma outra perspectiva, que é a bênção do milagre, da graça. Não por mim, mas pelo teu nome. É nessa perspectiva que, desse olhar, que essa experiência religiosa em mim se presentifica, torna-se presença e presente. Não algo no passado que eu estudo, né? Ou que eu elaboro uma ideia, um conceito, mas o tropeçar cotidiano do milagre. É possível? Sim, é possível. É difícil? Ai, como é. Há uma dimensão no sistema capitalista que despersonaliza, que esgota o projeto, que torna, né, um espaço de libertação, de ir mais além, de sonhar, de viver, de esperançar em medo, desespero. E é nesse sistema que essas religiões operam. Mas há sempre um espaço de espiritualidade que subverte. Porque, como eu sempre digo aqui, a vida é sempre mais. Reverendo, qual a sua posição sobre isso, sobre aquilo? Bem, a tradição cristã ao longo do tempo diz, afirma, fala, né? Mas eu não sei. Há sempre um espaço para dúvida. E isso sempre em mim foi assim. Creio que todo teólogo sincero e honesto precise ter isso diante dele. Porque senão não é teologia, é dogmática, não? Ou é. Seria qualquer coisa, menos um teologos, um estudo sobre a experiência de Deus. E Deus é sempre mais, né? Ou não sei se você está fazendo de um Deus um ídolozinho seu que você manipula e que você tem o controle e que você consegue perceber ele de todos os lados, né? E você, a partir desse ídolozinho que você adora, que você cuida, que você ali mantém ele ali, né? Do jeito de sempre,
não funcione, na verdade. É uma coisa morta, uma coisa sem vida. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a experiência daquela comunidade que disse isso, que revelou no Cristo essa fala, traz à memória uma dimensão de um grupo de pessoas que caminha e, ao caminhar, constrói o seu caminho e se depara no caminho com coisas que talvez, as pessoas não saibam. Há coisas conhecidas, mas há sempre espaço para o desconhecido. E você se depara sempre com uma verdade a partir de você, limitada e contingente. O que eu sei é isso. A história nos aponta para as coisas são assim porque alguém antes de mim, claro, eu tenho que levar em conta, eu não sou uma criação da minha mente e eu vou construir o mundo a partir de agora. Eu sou eu e minhas circunstâncias e os que pensaram e disseram antes de mim, sabendo que foram pessoas como eu que disseram, na sua contingência, nos seus limites, precisam ser levados em conta, mas precisam ser sempre olhadas a partir de uma perspectiva sua e nova. E mais do que sua e nova, né? E nova, é uma perspectiva que nasce de uma comunidade, de um mundo. Né? Não é uma revelação de alguém que me diz aqui o que é. Mas isso se dá no mundo, no caminho. Porque essa verdade, ela acontece na vida, gente. Na vida mesma. A vida, se levantar de manhã, escovar os dentes, né? Como eu, tomar água. Depois, café, fazer as orações, resolver pagar a conta, boletos. É essa vida. Não tô idealizando uma vida. Uma vida de doença, de morte, de fragilidade, de adoecimento. Uma vida de lágrimas, mas também uma vida de festa, de alegria, de encontro, não é? De abraço, de beijo, de chamego, gostoso, não é? Bom também. Tudo isso, gente, hormônios, secreções, tudo junto, e isso é divino. Mas onde você parte dessa experiência, reverendo? Do Cristo Jesus. Mas a gente não pode, porque antes pessoas disseram, né? Mas, bem, Cristo é a doutrina dogmática da igreja. Cristo foi em tudo igual a nós, menos no pecado. Se você acha que secreções, órgãos, se você acha que isso é pecado, precisam mudar suas ideias, né? Então eu levo a sério o cristianismo. O cristianismo que me foi legado. Mas esse cristianismo precisa de discernimento, porque aquilo que nos foi legado, e pode ser um espaço de libertação, isso os teólogos da libertação já perceberam, pode ser também um grande espaço de cativeiro. E nesse sentido, o comentário de Gelba está perfeito. Opressão, medo, repressão, ódio, violência, fundamentalismo, né? Lei, disciplina, ordem. Existe isso.
estruturas, tribunais. É, claro. Isso faz parte da história dessa religião e da estrutura dessa religião? Claro que faz. Mas o espírito age e além de mim, servo inútil, sabendo eu, convivendo comigo há 54 anos, bem sei dos meus limites. Não é? Sei que muitos e muitas, dentro dessa experiência religiosa, pensam, sentem, vivem, existem, até para além de mim. De uma forma até mais corajosa e radical, de uma forma mais intensa a essa experiência do Espírito, que vivifica, que ilumina, que dá discernimento, que ajuda aqui no canal Paz e Bem, aos domingos. Eu vim aqui falar com vocês, a gravar e compartilhar com vocês. Vocês acham que não? O Espírito não é algo que eu incorporo, é algo que existe em mim, sempre. E ai daquele que pensa que é possuidor dele, né? Acha que é o Espírito. Não. O Espírito opera e nos faz naturalmente ser o que somos, porque ele é generoso. Ele não nos muda a ponto, não é, de achar que de repente eu estou possuído por ele. Estou sempre possuído por ele. Sempre. Dormir ou acordar, ou ir tomar banho. O Espírito está comigo. Sempre. Vou entrar em casa, sair de casa, comendo. Sempre. Ele está. Não é algo que eu, exterior a mim, que eu possua. Ou, possuindo ele, eu tenha propriedade sobre ele. Também não. O que eu estou falando aqui é pelo Espírito. Não. Tenho plena consciência do que eu falo. Sei o que eu estou falando. Né? Mas isso é algo que me vem, que está, que se movimenta, que fala e que diz, que passa o recado. Foi o reverendo Eduardo? Claro que foi o reverendo Eduardo. No espírito, sempre. Até porque, né, sem o espírito, não dá para desassociar. Então, isso tudo, gente, é a verdade, é o caminho, é a vida em nós. Uma das grandes coisas que essas suas palavras, Gelba, me fizeram pensar é o quanto esses, né, que seguem essa religião chamada cristianismo, e eu não falo aqui nem especificamente de uma das denominações, tá? Anglicanos, católicos romanos, luteranos, presbiterianos, e igrejas. Eu não falo de uma denominação, eu falo de uma coisa mais ampla chamada cristianismo, religião cristã. Quanto a essas lideranças, têm dado conta, testemunho, né, dessa experiência. Quanto, de repente,
eles têm, e essas pessoas têm sido instrumentos de confirmar aquilo que você fala, que você disse das palavras elogiosas para comigo. Quanto essas pessoas, essas lideranças, essas pessoas dessas igrejas, essa tradição, dessa religião chamada cristianismo, tem ferido, machucado. E aqui eu não falo nem afastado da igreja, né? Porque eu tenho a experiência dos desigrejados, mas eu não falo nem disso. Eu falo de construir um pensamento de morte, de dor, de sofrimento, imputado, colocado para a gente, para as pessoas. E isso é triste. Porque assim como você disse, as suas partindo daquela situação, disse assim, como é que é possível, Reverendo, né? Que disso também exista isso, ou pessoas como você, dentro da, como eu digo, volto a dizer, suas palavras generosas para comigo, viu? Porque convivendo 54 anos, eu bem sei que suas palavras foram bem generosas. Mas, eu digo, gente, se você, assim como outras pessoas, claro, que eu sei que também percebem sensibilidade, compassividade, esperançar, se as pessoas veem em mim assim, por que não veem todos aqueles e aquelas que se dizem seguidores do cristianismo? É triste, é triste. E reconheço, é verdade. Isso parte também, né, dessa caminhada. Você tem que compreender isso. E procurar sempre seguir adiante. Espero ter trazido, de alguma forma, uma reflexão, ajudado na reflexão. Viu, Joba? E volto mais uma vez a dizer, você foi muito generosa para comigo. Muito obrigado. Inclusive por ter, né, me ajudado a refletir e poder compartilhar algumas dessas ideias aqui com o povo de Paz e Bem. Deixem uns comentários aí sobre isso, sobre essas e outras questões, né? É sempre importante. Eu sempre leio os comentários de todo mundo, viu? Muito bem. Fica então aqui meu desejo de uma semana abençoada para todos e todas. Às 21 horas, oração fim do dia, né? Sintam-se todos e todas convidados a rezar. E, por fim, a bênção a todos e todas. Deixo aqui a bênção celta. Né? Que o caminho seja brando a nossos pés e o vento sopre leve em nossos ombros. Que o sol brilhe sobre o nosso rosto e as chuvas caiam serenas em nossos campos. E até que nos vejamos novamente, que Deus nos guarde na palma de sua mão. E a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com todos e todas, hoje e sempre. Amém. Amém, gente querida. Grande abraço, paz e bem. Até domingo, com a graça de Deus.